No vídeo dessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto do diagnóstico dentro das famílias. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, sou psicóloga infantil aqui na cidade de Ibitinga e nessa semana eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o impacto do diagnóstico nas famílias. Ao longo do desenvolvimento, nós observamos os nossos filhos e temos expectativas muito grandes em torno de todo esse processo do desenvolvimento de cada um deles. E aí, quando chega o momento onde percebemos algumas características que diferenciam de outras crianças, ou percebemos alguns pontos que são muito sutis e específicos da nossa criança, isso começa a chamar a nossa atenção, muitas vezes é quando os pais buscam um auxílio profissional, uma avaliação mais organizada e que possa trazer respostas para aqueles comportamentos que as famílias vêm observando. Fato é que nem sempre a família consegue gerenciar rapidamente ou consegue gerenciar de uma forma fácil a chegada de um diagnóstico. Receber um diagnóstico significa reformular tudo que a gente tinha processado e pensado para o nosso filho, não é mesmo? Não sei se essa é a sua realidade ou se isso passou pela sua vivência familiar, se você tem pessoas na família com diagnóstico e se você pode observar esse movimento acontecendo. Muitas famílias, no primeiro momento, negam que existe algum diagnóstico. Muitas famílias passam pelo processo de aceitação, pelo processo da negação, pelo processo do luto, chamamos assim porque entender que aquela criança que a gente tem, ela muitas vezes não vai atender às nossas expectativas, assim como nenhuma criança deveria estar aqui para atender às nossas expectativas. Mas é um processo lento, até que a família entenda como vai rearranjar e reajustar o seu funcionamento, até a família entender como buscar as terapias adequadas, como buscar os tratamentos efetivos. É um processo muito grande e mobiliza muita energia mental, física, de todas as pessoas envolvidas. A minha dica aqui para você, familiar, que tem uma criança com diagnóstico, é que você estude, que você busque informações, que você leia muito sobre o diagnóstico, sobre o que é o espectro do autismo, sobre quais as terapias que são mais adequadas, sobre quais processos serem esperados. Porque quando a gente sabe o que precisa ser feito, fica mais fácil da gente direcionar o nosso trabalho e o nosso processo de ajuda. O fato é que quando a gente recebe um diagnóstico, a nossa criança não deixa de ser quem ela é. Ela continua sendo do mesmo jeitinho que ela sempre foi. O que muda é o nosso olhar para com ela. O que muda é a forma como a gente entende aquele indivíduo. A gente olha com mais amor as birras, alguns comportamentos inadequados. A gente percebe as facilidades que a nossa criança tem, os ambientes onde ela consegue transitar com mais tranquilidade, as coisas que fazem ela ficar mais irritada, mais estressada e ter as desregulações sensoriais, quando temos questões sensoriais envolvidas. Então, por isso que eu falo da importância da família buscar informação. É só com informações que a gente consegue ir atendendo melhor as nossas crianças. Um outro ponto muito importante de ser abordado aqui é a importância de cuidarmos de quem cuida. As mães, que geralmente são as mães que delegam o maior tempo de cuidado com essas crianças, veem as suas vidas transformadas depois do diagnóstico. São terapias, muitas horas de terapias, muitas vezes, todos os dias da semana essa criança passando por uma terapia diferente. É claro que as terapias são importantes e que elas vão trazer resultados muito, muito significativos, mas a gente não pode deixar de olhar para essa mãe que muitas vezes está exausta, está cansada, porque ela quer oferecer o melhor para o filho dela. E é correto que a gente queira. Mas muitas vezes a gente se esquece, a gente fala muito da criança, dos tratamentos, dos resultados esperados, e a gente se esquece de olhar para aquele ser humano que está ali, que muitas vezes está sofrendo, que muitas vezes está aguentando muitos estresses e muitas dores e muitas preocupações para conseguir ser forte para aquela criança que precisa dela. Então, mães, cuidem-se. Pais, vocês também são importantes e também dão um suporte importante nesse processo. Estou falando das mães porque, no âmbito clínico, a minha experiência maior é com mães que acompanham as crianças, mas tem famílias onde os pais também acompanham junto. E se isso pode acontecer, isso é formidável.
É muito importante a gente entender que o nível de estresse das famílias que cuidam, o nível de estresse dos cuidadores das crianças com diagnóstico é altíssimo. Existem muitas pesquisas que foram feitas nos últimos anos e foi comparado o nível de estresse das mães cuidadoras ao estresse dos soldados no fronte de guerra. Então, assim, é muita demanda emocional, é muita energia física e mental que é investida ali em todo o processo. Então, cuidem-se, mães, reservem um tempo para vocês, consigam ter uma rede de apoio, familiares que têm mães atípicas, que têm mães com crianças com diagnóstico, aproximem-se dessas mães, ofereçam ajuda, ofereçam suporte, olhem com carinho para essas mães, porque elas desenvolvem um trabalho maravilhoso. Eu espero que essas informações possam ajudar vocês, que essas informações façam com que vocês consigam organizar melhor a rotina e a vida de todos vocês. E contem para mim aqui um pouquinho sobre a experiência de vocês. Nós temos feito esse movimento de receber muitas informações. Então, muitos pais mandam mensagens no WhatsApp, muitas famílias mandam mensagens aqui no YouTube, muitas famílias têm mandado mensagem no direct lá no Insta, e é muito importante essa interação de vocês para que a gente saiba se a informação está chegando de uma forma adequada, se a informação está chegando de uma forma que seja contribuindo para a vida de vocês. Então, continue mandando as mensagens, eu agradeço todo o carinho que tenho recebido. O mês de autismo, do autismo, o mês de abril, que é dedicado ao autismo, está acabando, mas a gente vai falar do autismo o ano todo, porque a gente precisa informar e formar a opinião e organizar essas informações para que essas crianças, esses adolescentes e esses adultos tenham uma vida de qualidade. Um grande abraço a todos e nós nos vemos na próxima semana.